20 Tirania de Aço Capítulo 447. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Nuble Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Berengar estava sentado à cabeceira da mesa, depois de gastar toda a sua energia satisfazendo suas esposas frustradas na noite anterior. Ele estava completo e totalmente exausto. Ele não conseguia nem encontrar energia para se vestir esta manhã depois do banho. Assim, ele estava sentado em uma túnica de seda preta com bordados dourados e não usava mais nada. Yasmin havia sido excluída das festividades, pelo menos por enquanto. Afinal, ela era a mais nova adição, e as outras garotas ainda não estavam muito interessadas em vê-la envolvida em sua devassidão noturna. No entanto, ela não se importava. Afinal, ela era muito mais madura do que as outras meninas e vinha de uma cultura de poligamia. Além disso, ela havia passado as últimas semanas sem fazer nada além de passar um tempo com Berengar de uma maneira profundamente íntima. No entanto, quando Yasmin estava sentada ao seu lado enquanto os outros descansavam, ela o alimentou com um prato de café da manhã de sua própria cultura que ela havia preparado pessoalmente. Algo a que Berengário só recentemente se habituou. Afinal, ao lidar com mulheres oriundas da realeza e da nobreza, não era comum que elas aprendessem a cozinhar sozinhas. Apesar disso, um dos hobbies de Yasmin era cozinhar e, portanto, ela ficou mais do que feliz em preparar uma refeição para Berengar e sua família. Berengário ficou satisfeito com o tempo e o esforço da mulher em cozinhar seus pratos. Afinal, ele sempre desejou comer a comida caseira de uma mulher na vida anterior. Especialmente quando se considera que ele foi o principal responsável por suas próprias refeições desde tenra idade. Assim, ele entreteve a mulher que colocou o prato em sua boca. Depois de engolir a comida, a beldade estrangeira imediatamente pegou um copo de leite fresco e o pressionou contra os lábios, permitindo-lhe desfrutar da sensação refrescante enquanto escorria pela garganta. Ele estava realmente no céu neste momento. Na verdade, desfrutar de um estilo de vida hedonista em casa era muito melhor do que viver na lama e no sangue das trincheiras. Enquanto esta cena estava acontecendo, o som de passos descendo as escadas pôde ser ouvido antes de Berengar testemunhar Adela entrando na sala com uma expressão excitada no rosto. Ela sentiu o cheiro da comida e esperou muito pelo café da manhã. No entanto, quando ela olhou para Berengário e sua nova noiva, sua expressão se afundou. Quanto a Yasmin, ela apenas sorriu educadamente enquanto continuava a alimentar seu marido. Não querendo invocar a ira de Berengário, Adela sentou-se no lado oposto da mesa e cruzou os braços num acesso de fúria. Ela começou a bater o pé no chão quando o criado se aproximou e lhe deu uma xícara de café e uma porção da comida que havia sido preparada. Em pouco tempo, Lindy e Honoria chegaram e presenciaram a cena. Ao contrário de Adela, Lindy não tinha a intenção de ficar sentado e fazer beicinho enquanto observava as ações de sua nova rival. Ela imediatamente contra-atacou quando começou a defender sua reivindicação sobre seu homem. Desde o momento em que Lindy pôs os olhos pela primeira vez nos seios poderosos da bela mourisca, ela se sentiu ameaçada. A segunda rainha se recusou a deixar uma mulher com busto maior roubar seu lugar como a favorita das esposas do rei. Assim, ela começou a esfregar os ombros do marido e a beijá-lo nos lábios enquanto o cumprimentava. Bom dia, mestre. Você gostou da noite passada? Berengar tinha um sorriso presunçoso no rosto enquanto acenava com a cabeça antes de responder à sua segunda esposa. Claro que sim. No entanto, receio que vou me esgotar por alguns dias. Vocês, meninas, tiraram toda a vida do meu corpo. Ao ouvir isso, Lindy sorriu para Yasmin como se ela tivesse conseguido alguma forma de vitória. No entanto, Yasmin não se importou. Em vez disso, ela notou que a bebida de Berengário estava quase vazia e imediatamente se levantou para servir-lhe outro copo. Nesse momento, Honoria aproveitou a oportunidade para pular no colo de Berengário e fazer suas exigências. Papai, me alimente. Ao ver a expressão fofa no rosto das princesas bizantinas, Berengar suspirou antes de pegar o garfo e colocar a comida diretamente na boca de sua terceira esposa.
Em pouco tempo, Yasmin voltou e começou a fazer o mesmo por Berengar. Adela olhou para as duas mulheres que estavam se misturando descaradamente com a mais nova adição ao harém de Berengário com uma expressão boquiaberta. Eles já não concordaram em tratá-la com hostilidade. Por que não faziam Berengário sofrer por trazer outra mulher para casa sem avisar? Foi nesse momento que ela percebeu que estava sentada sozinha na outra ponta da mesa, junto com as crianças que já tinham idade para comer sozinhas, enquanto o marido se divertia flertando com outras três beldades. No entanto, apesar de sofrer uma perda e ser traída por suas irmãs, Adela era uma mulher teimosa no coração. Como ela havia dito que trataria Yasmin com hostilidade e faria Berengário sofrer por alguns dias, ela não abandonaria seus princípios e se juntaria aos outros para brincar com seu homem descaradamente. Neste momento, Henrietta desceu as escadas com os cabelos molhados e vestindo um roupão de seda que mal continha o busto. Também exibia perfeitamente suas longas pernas de marfim. Quando Berengário percebeu isso, ficou surpreso. Desde quando sua irmã cresceu tanto? Henrietta aparentemente não sabia que o seu roupão não lhe servia mais adequadamente e sentou-se ao lado de seu irmão com um sorriso largo, exibindo seu decote substancial. Durante a ausência de seu irmão, a princesa austríaca completou 16 anos e, portanto, agora que era maior de idade, queria cumprir sua promessa de competir por seu amado irmão mais velho. Porém, quando ela entrou em cena para cumprimentá-lo, ele já estava cercado por suas esposas, o que a frustrou interiormente. Assim, tudo o que ela conseguiu dizer enquanto seu irmão olhava para sua aparência inadequada com um olhar complicado era: "Bom dia, irmão mais velho." Berengar levou alguns momentos para desviar o olhar do corpo maduro de sua própria irmãzinha. Quando ele finalmente o fez, ele foi recebido com os olhares de suas mulheres, que olharam para ele com expressões de raiva. Imediatamente um único pensamento veio à sua mente. "Ah, porra! Eles notaram que eu estava olhando para Henrietta." No entanto, antes que ele pudesse terminar essa linha de pensamento, Henrietta moveu as pernas para um ponto onde ele pudesse ver a parte interna de suas coxas, embora suas regiões inferiores não estivessem totalmente à mostra. Foi o suficiente para forçar Berengar a desviar o olhar. Ao ver que a sua tentativa de sedução havia falhado, Henrietta começou a fazer beicinho, porém, após alguns segundos, voltou a sorrir. Por enquanto, bastava saber que seu amado irmão mais velho podia olhar para ela com um olhar tão cheio de luxúria. Adela foi a primeira a falar sobre essa situação absurda e imediatamente pigarreou enquanto dava uma palestra para Henrietta. "Minha querida prima, você está vestida de maneira bastante imprópria. Por que não vai vestir algo mais apropriado antes de comer?" Henrietta imediatamente quis protestar contra esta declaração, mas quando ela olhou ao redor, ela imediatamente notou os olhares malévolos que estavam sendo lançados pelas esposas de Berengário. Assim, ela não pôde deixar de suspirar ao se levantar de seu assento e partir. Ela fez questão de exibir sua bunda gorda enquanto subia as escadas. Berengar olhou por apenas um segundo antes de seu queixo ser agarrado e forçado nos olhos azuis do céu de Linde, que sussurrou algo em seu ouvido. "Nem pense em provar sua carne e sangue, ou todos nós vamos ter um problema." A atenção de Berengar voltou imediatamente à realidade quando ele percebeu os olhares assassinos que recebia de todas as suas esposas, incluindo Yasmin. Este foi um ponto universalmente aceito pelo harém de Berengário. Eles nunca permitiriam que ele provasse o fruto proibido que era sua irmã mais nova. Assim, para aliviar as tensões, Berengário começou a cair na gargalhada desajeitada enquanto tentava desviar o assunto. "Eu e Henrietta. Isso nunca vai acontecer. Vocês estão todos se preocupando demais. Você acha que eu sou esse tipo de cara?" Todas as suas esposas olharam para ele com expressões inexpressivas enquanto assinavam com a cabeça em uníssono quando ele dizia isso. Como se pudesse ler todas as suas mentes, Berengário soube imediatamente que eles estavam pensando a mesma coisa, e isso era simples. "Você precisa mesmo perguntar?" Pouco depois disso, Henrietta voltou vestida com roupas muito mais apropriadas.
E o café da manhã entre a família real da Áustria continuou como se aquela exibição estranha nunca tivesse ocorrido em primeiro lugar. Berengário estava certo de que precisava acabar com os sentimentos de Henrietta rapidamente, ou então poderia ser vítima de seus instintos mais sombrios. Tirania de Aço capítulo 448. Com a guerra na Península Ibérica entrando em uma nova etapa e o rei da Áustria retornando à pátria, Berengário teve muito trabalho pela frente. Ele estava sentado em seu escritório, cercado por um grupo de ministros que representavam os diferentes aspectos do desenvolvimento da Áustria. O primeiro entre esses homens a falar foi o Marechal de Campo Picard. Ele expressou seu relatório sobre o recrutamento de soldados, seu treinamento, seu equipamento e vários outros fatores que contribuíram para a rápida expansão do exército austríaco. Sua Majestade, quero que saiba que mais do que dobramos o tamanho do nosso exército. Nos últimos 6 meses, desde que estabeleceu o recrutamento, treinamos e equipamos um total de 250.000 soldados. Atualmente, os fuzis de agulha foram produzidos em massa e entregue aos soldados e iniciamos a introdução dos canhões de campanha FK-22 de 7,5 centímetros. No total, temos 10 divisões padrão capazes de serem implantadas e atuarem de forma independente ou em conjunto sob comandos conjuntos em toda a Europa e no Mediterrâneo. Atualmente, estamos trabalhando na produção de um número suficiente de armas de última geração para serem empregadas em unidades especializadas, como a primeira Brigada Jaeger e o Jáguar de comandos. Projetamos que a próxima geração de armas substituirá completamente as armas atuais usadas por nossas unidades de infantaria nos próximos 3 anos. Portanto, você pode ter certeza de que, quando os cruzados chegarem às nossas terras, eles estarão lidando com uma força armada muito superior. Enquanto você estava fora, também houve um progresso significativo no desenvolvimento de artilharia leve que pode ser empregada por um único esquadrão de soldados no campo. O protótipo atual é muito promissor e tenho certeza de que você ficará satisfeito com os resultados. Berengar examinou o dossiê que Card dera e ficou incrivelmente satisfeito com o progresso do exército. Contava com cerca de 250.000 soldados no total agora e era de longe o maior e mais poderoso exército globalmente. O jovem rei sabia que teria de introduzir alguma artilharia atualizada para acompanhar o armamento avançado da infantaria. No entanto, além disso, seus militares atingiram seu potencial máximo até que coisas como motores a combustão e a diesel pudessem ser fabricados em massa. No entanto, o que mais lhe chamou a atenção foi o avanço das defesas da fronteira. Como tal, ele rapidamente desviou o olhar para seu marechal de campo e fez a pergunta em sua mente. Marçal von Hallstatt, por favor, explique o progresso que o corpo de engenheiros do exército teve em nossas fronteiras atuais. Ao ouvir isso, Eckart não hesitou e rapidamente começou a falar do enorme sistema de trincheiras construído nas fronteiras do Reino da Áustria. No momento, grande parte da terra entre o Tirol e a Baviera foi completamente entrincheirada, com uma facção dedicada de guardas de fronteira cuidando de sua defesa. Há cerca de 100 metros de arame farpado entre nossa fronteira e as terras da Baviera. Esta enorme parede de arame se estende ao longo da linha da trincheira que foi construída. Quanto às estruturas de cimento armado que você projetou para futuros ninhos de metralhadoras, elas estão sendo construídas neste momento. No verão do próximo ano, a fronteira tirolesa bávara estará totalmente protegida. Atualmente, a guarda de fronteira auxilia refugiados de outros estados alemães a se reassentarem em nossas terras, protegendo as fronteiras de indesejáveis. Devo informar que a escalada de violência no Reino da França causou um aumento no número de camponeses franceses que migram de suas casas para nossas fronteiras na esperança de que os deixemos entrar. No entanto, sob o comando de Sua Alteza a Rainha Linde von Kufstein, eles foram rechaçados com força, se necessário, sempre que chegassem. Berengar sorriu ao ouvir essa observação antes de comentar as ações de Linde. Essa mulher me conhece tão bem. Os franceses podem ficar em suas terras, não é nossa responsabilidade cuidar das massas famintas e pobres do mundo. Se eles não são alemães, não estão entrando em nosso reino.
Agora, Cade, estão há alguma outra preocupação importante que eu deva saber em termos de assuntos militares? O veterano marechal de campo imediatamente balançou a cabeça em resposta. Ele havia conversado com seu rei sobre tudo o que precisava saber. Assim, Berengar voltou sua atenção para o chanceler Otto von Graz antes de fazer a pergunta que o preocupava. Diga-me, tio, que notícias você tem para mim em termos de desenvolvimento de nossa infraestrutura? Otto imediatamente entregou ao jovem rei seu dossiê, onde ele começou a falar sobre um resumo das coisas que haviam sido realizadas durante a ausência de Berengário. Para simplificar, as linhas ferroviárias e telegráficas se estenderam do Tirol, através de Salzburgo e para Kustenland. Nossas projeções são de que dentro de mais 2 anos, sua ferrovia real alcançará todo o Reino da Áustria, o Grão-Ducado da Suíça e o Reino da Boêmia. Quanto ao desenvolvimento da capital, ela cresceu em tamanho. Como garanto que você sabe, tivemos que erguer outro muro para proteger as pessoas, e a área entre esse muro e os outros está se enchendo enquanto falamos. Como você deve saber, Trieste está agora perto de ser totalmente industrializado, enquanto Salzburgo e Graz também estão passando por um progresso significativo. Em pouco tempo, Innsbruck, Kufstein, Graz, Salzburg, Trieste e Viena serão todas cidades industriais, capazes de produzir muitos bens a serem transportados por seus dois reinos por meio da ferrovia e o resto da Europa por meio de métodos comerciais mais convencionais. Ao ouvir isso, o sorriso de Berengário dobrou de tamanho. Ele ficou encantado ao saber que eles haviam feito um progresso tão substancial em um período tão curto. Talvez quando ele unisse toda a Alemanha, seu reino fosse uma nação totalmente industrializada. No entanto, havia algo mais que ele queria discutir e, assim, ele imediatamente voltou sua atenção para Linde, que estava obedientemente vestida com seu uniforme de serviço. Minha rainha, há algo que você deseja me relatar em termos de assuntos internacionais que eu deva saber? Linde hesitou em falar por um tempo, mas depois de alguns momentos de silêncio constrangedor, ela começou a se abrir sobre o conhecimento que seus agentes haviam retransmitido para ela. Há algumas questões importantes. Em primeiro lugar, nossos vizinhos estão passando por um declínio econômico maciço e até mesmo entrando em estado de fome depois que você massacrou os 500.000 homens que entraram na Península Ibérica, na esperança de pôr fim ao reinado de Azan. Como você sabe, a maioria desses homens eram camponeses. Assim, há uma lacuna significativa de homens capazes de trabalhar nos campos nos reinos vizinhos, especialmente na Polônia e Lituânia. Eles sofreram o pior de nossos vizinhos e culpam você diretamente. Eles não enviaram apenas fazendeiros, eles enviaram milhares de seus soldados pensando que a guerra com a Ordem Teutônica havia acabado. No entanto, a Horda Dourada está em estado de guerra civil graças à nossa intervenção. Devido a algumas operações significativas nos bastidores, a coalizão oriental interrompeu seu avanço para o Rumpstadt, que é a atual Ordem Teutônica. A fome assola a Polônia, a Lituânia e a França. Afinal, apesar do rei francês não querer se envolver, dezenas de milhares de seus camponeses buscavam a glória em um lugar na vida após a morte na Península Ibérica, em vez de lidar com a guerra em curso entre as coroas inglesa e francesa. Isso me leva ao meu próximo ponto. Meus agentes relataram que, embora as operações estejam indo bem, o fornecimento de armas de fogo e treinamento aos inimigos da França, a coroa francesa ainda se recusa a adotar as armas que lhe demos. Como resultado, o príncipe Albert partiu de Paris e está indo para Kufstein enquanto falamos. Se minhas informações estiverem corretas, ele busca uma audiência com Vossa Majestade, para o que exatamente não tenho certeza. Tenho certeza de que você está ciente dos rumores sobre o príncipe francês? Berengar riu ao ouvir isso antes de zombar de sua esposa. Dizem que ele tem um rosto tão bonito quanto o de qualquer mulher e um corpo pecaminoso. Você não tem medo de que uma armadilha dessas possa atrair a atenção de seu marido? O rosto de Linde se contorceu com insulto antes que ela começasse a provocar Berengar na frente de seus outros ministros. Estou mais preocupada com meu marido se deitando com a irmã do que com algum jovem amoroso da França.
No entanto, tenho certeza de que nenhum desses dois cenários ocorrerá. Berengar sentou-se com uma expressão sombria no rosto quando ouviu esta observação. Ele faria questão de punir Lindy por dizer tal coisa na frente dos outros mais tarde naquela noite. No entanto, por enquanto, ele tinha negócios a resolver. Como tal, ele se levantou de seu assento e deu suas ordens aos homens e uma mulher reunidos. Tudo bem, já ouvi o suficiente. Vocês estão todos dispensados. Se eu precisar de seus serviços, você ouvirá de mim. Até lá, continue com seus negócios. Com isso dito, os ministros reunidos partiram, deixando Berengar sozinho em seu escritório, olhando pelas janelas de seu palácio. As consequências não intencionais da cruzada camponesa na Península Ibérica certamente teriam efeitos desastrosos para os vizinhos de Berengar e para a Igreja Católica como um todo. Tirania de Aço capítulo 449. Berengar estava em seu escritório, fumando um cigarro de cânhamo enquanto contemplava os documentos em suas mãos. Embora tivesse passado alguns dias se reencontrando com suas esposas ao retornar da guerra, o trabalho de um governante nunca foi verdadeiramente cumprido. Assim, mais uma vez, ele se lançou nas agonias intermináveis da papelada. Depois de exalar uma grande baforada de fumaça, o jovem monarca ouviu uma batida na porta. Recusando-se a apagar o cigarro, Berengário respondeu antes de dar outra tragada. Está aberto. Ao dizer isso, a porta se abriu para revelar sua primeira esposa Adela, que estava vestida com um vestido de safira. Ao ver sua adorável esposa entrar em seu quarto, Berengário assumiu que ela estava aqui para fazer as pazes. No entanto, a frase que ela falou foi tudo menos isso. Há um visitante aqui para você. Eles afirmam ser parte da família real francesa. Havia um olhar de desgosto absoluto no rosto da jovem quando ela disse isso. Berengário ficou bastante surpreso ao ouvir isso. O príncipe francês chegara mais rápido do que estimara. Assim, ele decidiu apagar o cigarro no cinzeiro antes de se levantar e se aproximar de sua jovem esposa. Lhe dê o caminho. Adela revirou os olhos antes de sair do escritório com o marido na mão. Em pouco tempo, eles chegaram ao grande salão, onde Berengar contemplou um pequeno grupo de visitantes. Ele procurou o príncipe francês, mas não conseguiu encontrá-lo. No entanto, seus olhos caíram sobre uma bela jovem que era excepcionalmente pequena. Esta mulher tinha cabelo loiro mel e olhos verde esmeralda e estava vestida com as tendências da moda atual da Áustria. Berengar presumiu erroneamente que a identidade dessa pessoa era a princesa Sibilia. Assim, ele se aproximou dela e fez uma reverência antes de se apresentar. A deslumbrante francesa estendeu a mão com um lindo sorriso ao ver isso, e Berengar colocou seus lábios sobre ela. Depois de fazer isso, ele fez sua apresentação. Princesa Sibilia, devo dizer que você é tão bonita quanto dizem os rumores. No entanto, estou um pouco confuso. Fui levado a acreditar que o príncipe Aubry seria o único a visitar. A mulher que se presume ser a princesa Sibylle imediatamente riu de maneira efeminada antes de cobrir a boca. Depois de fazer isso, ela falou com uma voz aguda que combinava com a de uma mulher. Sua Majestade, você não está enganado. Eu sou o príncipe Aubry de Valois, e devo dizer que você é tão bonito quanto dizem os rumores. Berengar imediatamente sentiu sua mente quebrar ao ouvir essas palavras e lutou para mascarar seu desgosto em suas ações. Ele beijou seriamente a mão de um homem. Enquanto isso, Adela estava no canto sorrindo de suas ações, pensando consigo mesma. Serve bem para você ser um playboy. Claro, Berengar não tinha como saber o que sua esposa estava pensando e, em vez disso, começou a se afastar do efeminado príncipe francês desajeitadamente. Peço desculpas por minhas ações, presumi que você fosse sua irmã. Diga-me, príncipe Aubry, por que você está aqui em Kufstein e por que está vestido assim? O príncipe Aubry continuou a sorrir enquanto colocava uma de suas mãos delicadas em sua bochecha. Depois de fazer isso, ele girou em seu vestido antes de se inclinar para perto de Berengar. Qual é o problema? Você não gosta da minha aparência. O jovem rei austríaco foi imediatamente colocado em uma situação difícil.
Este era, de fato, o príncipe de um reino vizinho, e ele teve que, por enquanto, manter relações diplomáticas com eles. Afinal, seu plano para dividir o reino francês dependia de manter uma fachada de relações amistosas com seu eventual vizinho do oeste. Apesar disso, ele imediatamente tentou se distanciar do príncipe efeminado. No entanto, no momento em que ele fez isso, Aubry o seguiu e agarrou seu braço com um sorriso sensual antes de fazer a pergunta em sua mente. Podemos discutir negócios mais tarde. Por que você não me mostra este seu maravilhoso palácio? Berengar tinha uma expressão angustiada no rosto enquanto olhava para sua esposa com um olhar suplicante em seus olhos. No entanto, apesar dessa ansiedade, Adela apenas zombou antes de ir embora. Ela sabia que Berengar nunca dormiria com um membro do mesmo sexo e, portanto, essa era sua punição por ele trazer outra esposa para casa sem aviso prévio. Assim, Berengário foi forçado a suportar ser um guia turístico do príncipe da França. A primeira ação que o jovem monarca tomou foi apresentar o local atual ao seu convidado. Este é o grande salão, onde meu trono está presente. Francamente, eu não fico aqui com frequência e, em vez disso, geralmente sou encontrado em meu escritório. Aubry recebeu esse comentário com grande interesse, afinal, seu pai, o rei da França, estava praticamente colado ao trono, e era onde ele costumava conduzir seus negócios. Ver que o poderoso rei da Áustria raramente usava sua sala do trono era único na mente do menino. Em várias ocasiões, Berengário tentou arrancar o braço do príncipe efeminado. No entanto, cada tentativa de fazê-lo foi recebida com resistência feroz e um sorriso caloroso. Ficou bastante claro qual era a intenção dessa armadilha, e o rei da Áustria fez uma promessa silenciosa de não ser vítima de seus truques. No entanto, como esse convidado era membro de uma família real estrangeira, ele teve que mostrar alguma moderação em sua ação. Assim, ele manteve uma fachada calma enquanto continuava a conduzir Aubry por seu palácio e mostrar-lhe todos os cantos de sua corte. Depois de entrar na sala de jantar, Berengar e Aubry testemunharam Honorine almoçando. No momento em que ela olhou para cima e viu seu ex-noivo envolvendo seu marido com os braços, a comida caiu de suas mãos e caiu em seu prato. Ela ficou surpresa ao testemunhar a visão e imediatamente se levantou de seu assento, onde correu para Aubry e deu um tapa no rosto bonito do príncipe. Depois de fazer isso, ela começou a xingá-lo. Tire suas mãos do meu homem, seu vagabundo imundo. Quem diabos deixou você entrar neste palácio? Embora o príncipe francês estivesse furioso com o fato de uma mulher se comportar dessa maneira com ele, ele se recusou a soltar o braço de Berengário e, em vez disso, deu um sorriso cruel ao zombar da princesa bizantina. Oh Honoria, já faz algum tempo desde a última vez que nos encontramos. Fico feliz em ver que você arranjou um marido. No entanto, não há razão para ter tanto ciúme. Berengário e eu estamos apenas nos conhecendo, não é? Este direito? Berengário sorriu sem jeito ao ouvir isso. No final das contas, ele decidiu que seria melhor se separar de Aubry agora que Honorine estava furiosa e, portanto, o empurrou para o lado antes de repreender seu convidado. Honorine está certa, eu não queria dizer nada porque você é um convidado, mas suas ações são bastante inapropriadas. Seria melhor se mantivéssemos uma distância segura entre nós. Aubry imediatamente inchou as bochechas quando começou a fazer beicinho. Não podia acreditar que Honorine se interpusesse de novo em seus planos. Ela seriamente teve o pior momento. Claro, o que veio a seguir irritou ainda mais o príncipe francês. Honorine imediatamente envolveu seu marido com os braços e o beijou apaixonadamente antes de dar a Berengar uma justa advertência. Não caia na armadilha desse garoto. Eu sei que você não é esse tipo de homem, mas já vi muitos homens normais serem vítimas de seu feitiço. Berengar riu antes de acariciar a cabeça de Honorine. Ao fazê-lo, pronunciou as palavras que tornariam Aubry ainda mais determinado a seduzi-lo. Não se preocupe, eu não sou assim. Você só teria que se preocupar se ele fosse uma mulher. É claro que esta declaração pouco ajudou a aliviar a ansiedade de Honorine, e assim ela optou por ficar com os dois homens durante a viagem.
Enquanto o efeminado príncipe francês estivesse na Áustria, ela manteria os olhos nele. Ao contrário de Adelinde, ela não confiava em Berengar com Aubry, afinal, ela estava muito ciente de como ele poderia ser cativante para outros homens. Depois de percorrer todo o palácio, Berengar apresentou Aubry ao seu quarto antes de lhe dar uma pequena palestra. Estes são os seus aposentos durante a sua estadia em Kufstein. Você é livre para andar pela cidade e fazer o que quiser, desde que não viole a lei. Embora você possa comer em qualquer um dos maravilhosos restaurantes em nossa cidade, encorajo-vos a regressar ao palácio a tempo para o jantar, por volta das 18. Aubry silenciosamente acenou com a cabeça antes de se sentar em sua cama com um sorriso. Ao fazê-lo, fez uma oferta a Berengário, o que desagradou muito o jovem rei. Eu vou ficar bem, você pode sair agora, a menos que queira ficar e me dar uma mensagem. Berengar imediatamente rejeitou as noções do príncipe francês e saiu da sala. Ele jurou que não importa o que custasse, ele não seria vítima de seus esquemas. Afinal, ele não era esse tipo de homem. Claro, no momento em que ele saiu da sala, Aubry começou a fazer beicinho e jurar para si mesmo que cumpriria seu objetivo. Assim, uma batalha de sedução entre as coroas francesa e austríaca havia começado. Tirania de Aço capítulo 450. Dentro da cidade de Kufstein havia um grupo de bizantinos supostamente dentro das fronteiras da Áustria para fins comerciais. Se havia algo em que o governo austríaco se tornou bem-sucedido, não era outra coisa senão a segurança das fronteiras. Mesmo com suas identidades secretas cuidadosamente preparadas pelos poderes por trás do segundo príncipe do império, esses homens, como qualquer outro visitante do reino, passaram por um processo de verificação minucioso. No momento, eles estavam vendendo mercadorias na forma de vinho e seda no distrito comercial da cidade de Kufstein. No entanto, nos bastidores, esses supostos comerciantes estavam aqui para um propósito muito menos nobre. Por 3 semanas, eles haviam vigiado e esperado no distrito comercial pelo momento oportuno para assassinar a princesa Honoria. No entanto, apesar disso, a princesa bizantina nunca havia entrado nas ruas da Áustria. Em vez disso, ela passou todo o seu tempo na segurança do Palácio Real, tanto que esses homens começaram a perder toda a esperança de completar sua missão. Por causa desse sentimento de desespero, um desses homens finalmente se cansou e imediatamente começou a xingar outro em grego. Pelo amor de Deus, estamos aqui na Áustria há 3 malditas semanas e ainda não tivemos o menor vislumbre da princesa. Imediatamente seu compatriota lhe deu um tapa na nuca e começou a repreender o homem por fazer um comentário tão tolo. Fique quieto, seu tolo, aquela cadela ruiva tem espiões por toda parte neste maldito país. O fato de não termos sido descobertos até agora é uma bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso. O primeiro homem imediatamente zombou do comportamento de seu companheiro antes de repreendê-lo por suas ações. Você está sendo paranoico. Duvido que algum desses bárbaros fale grego. Ainda assim, você assume que estamos sendo vigiados a cada momento do dia. No entanto, sem o conhecimento deste homem, havia de fato um espião por perto na próxima barraca de olho nesses homens do Império Bizantino. Como precaução de segurança, para qualquer visitante do reino que permanecesse por mais de uma semana, havia um agente da inteligência real austríaca enviado para observá-los e suas ações várias vezes ao dia. Essa espiã foi treinada em 5 idiomas diferentes, sendo um deles o grego, e assim ela imediatamente ouviu a menção da princesa e a conversa abafada que se seguiu. Rapidamente ficou claro que esses homens não eram comerciantes comuns. Portanto, ela teve o desejo de relatar isso ao seu superior imediatamente. No entanto, ela não fez tal coisa. Em vez disso, ela cumpriu seu dever e observou de perto esses homens por um tempo, na tentativa de obter mais informações valiosas sobre o motivo de estarem em Kufstein. O primeiro homem imediatamente serviu-se de um copo cheio do vinho que eles estavam vendendo e começou a falar mais uma vez, embora em um tom ligeiramente mais baixo. Assim que aquela cadela estiver morta, podemos voltar ao império e receber o pagamento.
Mal posso esperar para comprar uma bela vila na cidade de Antioquia. O mais cauteloso dos dois homens olhou em volta para ver se alguém estava ouvindo antes de se aproximar de sua contraparte mais selvagem e começou a lhe dar uma conversa severa. Se você disser mais uma palavra sobre isso abertamente, eu juro por Deus que eu mesmo cortarei sua garganta. O olhar cruel e a ameaça ousada de seu aliado imediatamente fizeram o homem calar a boca. O único som que escapou de seus lábios foi um murmúrio ininteligível. No entanto, o agente de segurança interna próximo recebeu todas as informações de que precisava. Assim, ela pagou pelo vaso em suas mãos da barraca do comerciante próximo e correu para a multidão de pessoas próximas. Em pouco tempo, ela dobrou a esquina, onde colocou um envelope cheio de inteligência acionável em um depósito morto. Depois de fazer isso, ela deixou a área e pesquisou os seguintes alvos em sua lista. Quanto ao documento, permaneceu em seu local até que um homem veio e recolheu 5 minutos depois. Uma semana se passou e um relatório totalmente detalhado estava nas mãos de Lindy enquanto ela estava diante de Berengário e Honoria que estavam reunidos no gabinete do Palácio Real. Até agora, todos os detalhes sobre os homens, incluindo os pseudônimos apresentados em seus documentos de viagem e suas identidades reais, estavam nas mãos da inteligência real austríaca. Se não fosse pelos telégrafos construídos entre Kufstein e Trieste às altas velocidades dos clippers a serviço da rede de inteligência de Berengar, não haveria maneira viável de coletar informações vitais em tão pouco tempo. No entanto, em uma semana, a inteligência real austríaca cruzou todas as informações que eles reuniram sobre esses homens com a intensa rede de espionagem de Palladius. No final, os assassinos em potencial foram identificados como freelancers empregados por um cliente conhecido como Damatius Querularius, que era um estratego dentro do Império Bizantino e um conhecido apoiador do segundo príncipe. Depois de espalhar esta informação na frente de Berengar e Honoria, Lindy esperou pacientemente por sua resposta. Honoria tinha uma expressão triste no rosto. Ela mal podia acreditar que seu irmão tentaria matá-la. No entanto, Berengário foi o primeiro a questionar as informações coletadas. Onde estão esses homens agora? Lindy exibiu um sorriso amigável, enquanto se mantinha em posição de sentido. Embora o homem à sua frente fosse seu marido, ele também era seu chefe e seu rei. Assim, ela agiu como uma profissional ao responder à pergunta dele. Atualmente, os dois homens, assim como os outros 3 agentes envolvidos nesta conspiração, estão sob vigilância constante. Temos equipes de prontidão para prendê-los e interrogá-los a qualquer momento. No entanto, como já sabemos suas identidades e seus propósitos, sugiro que os eliminemos silenciosamente e enviemos suas cabeças de volta ao empregador como uma mensagem. Berengário tinha um sorriso maldoso no rosto. Por qualquer motivo, ele sempre ficava excitado sempre que Lindy expressava um plano de ação cruel. Como tal, ele acenou com a cabeça em resposta antes de dar permissão a ela para decretar esta trama. Muito bem, vamos lidar com isso do seu jeito. Eu também aprovarei mais financiamento para combater a espionagem. Estou surpreso ao ver que esses homens passaram tanto tempo sem serem detectados. Se Honoria tivesse de fato deixado o palácio e visitado o distrito comercial, algo provavelmente poderia ter acontecido com ela. A segunda rainha do Reino da Áustria sorriu ao ouvir isso. Ela nunca recusaria mais fundos para sua organização. Como tal, ela se curvou respeitosamente diante de seu marido antes de agradecê-lo por sua generosidade. Mestre, tenho o prazer de servi-lo e sou grato por este presente. Ao ouvir isso, Berengário dispensou sua segunda esposa. Foi só depois que ela saiu do escritório que ele agarrou Honoria e abraçou na tentativa de confortá-la. Deve ter sido um pouco chocante saber que seu irmão tentou matá-lo. Se houver algo que você queira discutir, saiba que estou aqui para ajudá-lo. A princesa bizantina olhou para o marido com seus olhos verdes menta. Uma pequena lágrima escorreu de sua bochecha enquanto o jovem rei a enxugava. Honoria lutou para encontrar as palavras para expressar seus pensamentos por alguns momentos antes de falar com uma voz cheia de trepidação.
Como você se sentiu quando descobriu que seu irmão tentou matá-lo? O rei austríaco suspirou profundamente em resposta a esta pergunta antes de revelar seus sentimentos sobre o assunto. Amargo, vingativo, odioso, deprimido e honestamente bastante confuso. Eu só tive um irmão nesta vida, e ele tentou me matar em várias ocasiões. Fiquei me perguntando por que ele faria tal coisa. No final, ele simplesmente queria a herança. Obviamente, eu o fiz pagar com tudo o que tinha antes de tirar sua vida. Um sorriso amargo se formou no rosto de Honoré quando ela acenou com a cabeça depois de ouvir sobre a experiência de Berengário com uma situação semelhante. Após vários momentos de profunda introspecção, ela chegou a uma conclusão. Um olhar severo apareceu em seus olhos enquanto ela expressava seus pensamentos sobre a situação em que se encontrava. Muito bem. Já que meu irmão deseja que eu morra, que assim seja. Não tenho escolha a não ser retaliar. Vou colocá-lo de joelhos para que ele me implore por minha misericórdia, e assim que ele o fizer, eu irei negá-lo e acabe com sua lamentável existência de uma vez por todas. Um sorriso cruel curvou-se nos lábios de Berengário ao ouvir isso. Ele puxou o cabelo da mulher para o lado enquanto beijava sua esposa em seu pescoço gracioso. Ao fazê-lo, ele expressou seus pensamentos de forma ameaçadora. E eu estarei bem aqui ao seu lado, ajudando você em cada passo de sua jornada como o diabo em seu ombro. Honoré assentiu em silêncio enquanto o vilão casal começava a tramar sua vingança contra o segundo príncipe do Império Bizantino e todos os homens que o apoiavam. Graças aos agentes do ramo de segurança interna da inteligência real austríaca, o complô contra a princesa Honoré foi completamente esmagado. Embora o príncipe não soubesse disso por algum tempo, ele havia invocado um monstro dentro do coração de sua irmãzinha, um monstro que o demônio em seu ombro constantemente alimentava. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.